Ano passado, uma aluna particular me contou que ela ia viajar para Paris com o marido. Sabendo o quanto eu amo aquela cidade, eu já me ofereci para ajudar no roteiro. Acontece que ela tinha um problema não, ela tinha um problemão. Ela tinha pânico de voar. Como que alguém tem pânico de voar, planeja uma viagem para um destino que só dá para ir voando e ainda por cima com voo de 15 horas? Só de me contar isso, ela já estava suando e se tremendo toda, pensando já em cancelar a viagem, mesmo querendo viver essa experiência. A primeira coisa que eu pedi foi que ela contasse bem devagar quais eram as narrativas que brotavam na sua cabeça quando ela pensava no voo, só de imaginar a viagem de avião. Depois eu pedi para ela usar uma técnica do meu método, que é a escrita em fluxo. Quem já me segue no Instagram há um tempo já conhece essa técnica. Para ela poder descrever os cenários, as sensações, os sentimentos, todas as narrativas, os pensamentos. Após essa atividade de contar, seja através da fala ou da escrita, tornando os medos mais conscientes e percebendo quais eram reais e quais eram da imaginação dela, os medos ilusórios, nós partimos para a ampliação de informações sobre a aviação, sobre a segurança da aviação. Porque, vamos combinar, muitos medos é por falta de informação. Somente aí nós começamos a construir e narrar novas histórias, imaginando as experiências que ela viveria ao chegar em Paris, os lugares incríveis que ela ia conhecer, as comidas que ela ia provar, os passeios românticos de barco e, claro, subir na Torre Eiffel. 20 dias depois, é claro, ela pegou um voo para Paris com uma conexão em Lisboa, na ida e na volta, ou seja, ela pegou 4 voos. Quantas histórias você deixa de viver por se contar histórias erradas? Quantas histórias você poderia viver se tivesse a NTN nas suas mãos, em seu domínio para o resto da sua vida? A gente se conta histórias o tempo todo. A gente cria narrativas para tudo. E ficamos presas nessas narrativas, nos bloqueando de viver experiências, como quase foi o caso da Nath. A gente vive uma vida cheia de limitações impostas pelas narrativas. Você tem um monte de narrativas que justificam seus medos. Medos de enfrentar situações ou de fazer coisas que você gostaria. Enfim, as narrativas estão sempre te limitando e você nem percebe que é por conta delas que você não se arrisca, ou que você não faz, ou por conta delas que você decide fazer ou não fazer, ou é por conta delas que você não sai de um sofrimento por uma situação que você vivenciou no passado há muitos anos, que você sabe que já deveria não estar vivendo mais esse sofrimento. As narrativas controlam você, suas ações e suas decisões. Qualquer coisa que você decide fazer no futuro, seja uma viagem, uma mudança de casa, uma mudança de emprego, ou até pedir alguma coisa, seja para o seu chefe um aumento, seja um pedido para o seu marido, por exemplo, um pedido do mais simples ao mais complicado, você constrói uma série de histórias na sua cabeça. E são essas histórias que determinam suas escolhas e suas ações. Seus comportamentos também são justificados com uma série de histórias, de argumentos muito bem contadas por você. Muitos dos nossos comportamentos são reflexos das nossas dores. Por exemplo, se você tem uma dor de rejeição, você está sempre se justificando, tentando agradar ao outro e com certeza passando por cima de você mesmo, muitas vezes até se machucando para não se sentir rejeitada, para ser aceita e aprovada. Ou se você tem dor de abandono, assim como eu, você está sempre se sentindo em segundo ou terceiro lugar e se sente inferior facilmente. Está sempre experimentando a dor de estar sendo abandonada. Mesmo que na realidade não seja essa. Mesmo que você olhe e fale, gente, não tem lógica o que eu tô sentindo. Mas tá, a dor tá lá. Então, meu amor, se você quiser se ver livre dessas limitações impostas pelas narrativas e das dores que te mantêm numa vida limitante, o curso Resolva-se vai te ajudar, como vem ajudando dezenas de mulheres a se libertarem e a mudarem os comportamentos que as prejudicam, a curar essas dores que as prejudicam. Você pode conferir vários depoimentos aqui na página, que eu deixei um monte, mas confere depois. Fica aqui e termina de ouvir o vídeo que vai ser rapidinho. Depois você passeia aqui pela página. Porque o curso Resolva-se vai te ajudar pro resto da sua vida. Você tá entendendo? Pro resto da sua vida. Pois nele você vai aprender o método que eu criei. É com ele que você vai se tornar resolvida. Pois com ele você vai se conhecer. Sim, ele é um método de autoconhecimento profundo e incomparável. Você vai aprender a curar as dores do passado que você não aguenta mais ficar carregando. E principalmente a mudar os comportamentos que você não deseja mais, que você sabe que te atrapalha. Porque ele tem 3 fases muito bem aprofundadas e estruturadas, com práticas de autopercepção, onde você não vai precisar ficar se dedicando 3, 4 horas do seu dia
porque são práticas que você vai utilizar no seu dia a dia. Então, ou seja, você pratica vivendo suas relações com o outro, com você mesmo, é no seu dia a dia, aprendendo a perceber as narrativas que você se conta, que a sua mente inventa, cria, e a mudar essas narrativas, porque não adianta nada, né? Você sabe as narrativas, não sabe mudar, essa é a grande parada, saber mudar essas narrativas para você fazer aquilo que você deseja fazer, como foi o caso da Nath. Então, você entender melhor, o método NTN é dividido em 3 fases. A primeira fase é o autoconhecimento, a autopercepção, e é onde você vai aprender a curar as suas histórias do passado. As histórias que te aconteceram na infância, na adolescência ou em relacionamentos anteriores, histórias de situações dolorosas e que você quer curar. Na segunda fase, você vai aprender a resolver os seus conflitos internos e as dores que você vai descobrindo ali conforme você vai vivendo, né? Que a vida é assim, altos e baixos. Então, a segunda fase é inteligência emocional pura, porque você vai aprender a resolver situações que te prejudicam no momento, como, por exemplo, surgiu uma situação que tá te deixando muito preocupada, ou que você ficou muito triste, terminou um relacionamento e tá sofrendo, ou descobre uma dor aí que você tá carregando há um tempão e não sabia, descobre, e aí o que você faz? Vai aprender a resolver. Você vai aprender a resolver essas coisas para que elas não se tornem traumas e você precise ficar carregando isso pro resto da vida. Na terceira fase, quando você já tem um domínio ali sobre você, sobre suas narrativas, sobre suas dores e como curar, aí sim você vai partir para a mudança de comportamento. Não que a mudança já não vá estar acontecendo, né? Mas aqui nós estamos falando assim, ó, tem um comportamento que tá sempre me prejudicando, é um padrãozinho ali. E Sandra, nunca consegui mudar. Tá, agora você vai. Por exemplo, começo um trem e não termino, largo na metade, ou procrastino tudo, ou paraliso diante de um desafio, ou de uma situação que eu não estava contando, imprevisto. Padrões de comportamento que te impede de fazer aquilo que você deseja fazer. E eu ainda criei uma planilha de indicadores onde você pode acompanhar o seu processo de cura e de mudança de comportamento. Vai por mim, não é um método que te deixa cega. É o passo a passo certinho, você vai saber o que fazer e como fazer. É um método completo que você saberá usar para o resto da sua vida em qualquer situação difícil que você se encontrar. É libertador e transformador nunca mais ser vítima da própria história. E se você ainda tá com dúvida ou com medo, para já com essas histórias que você tá criando aí na sua cabeça, que tá te deixando em dúvida e com medo. E pense, quantas vezes você deixou de experienciar, deixou de viver experiências que poderiam ser muito prazerosas, porque se contou um monte de histórias que te limitou. E se o problema for porque você já comprou vários cursos e tentou um monte de coisa e não conseguiu, então calma que eu tenho uma solução pra você também. Você compra ou resolva-se, do jeitinho que tá aí. E se você não gostar, ou perceber que não é pra você, ou que não era o que você imaginava, você pode cancelar. Eu vou te dar 30 dias corridos pra você cancelar e ter 100% do seu dinheiro de volta. Você vai poder assistir às aulas, colocar em prática. Nesses 30 dias você vai ter acesso a mais da metade do método. Portanto, será mais do que o suficiente para saber se vale a pena ou não continuar. Acabou, minha filha? Você não tem mais desculpa, não? Você ainda pode dividir em 12 vezes, mais 30 dias de garantia. Incondicional. Se dê de presente a vida que você quer, sem as dores do passado. Livre das limitações impostas pelas narrativas que você mesma constrói. Livre dos padrões de comportamento que te impede de viver uma vida livre. Clica no link aqui embaixo e seja resolvida. E se você está se perguntando como é que foi que eu criei esse método, foi um longo caminho, mas eu vou resumir. Eu fui criando esse método para mim, para me resolver, para curar as minhas dores e mudar os comportamentos que me prejudicavam. Eu sou contadora de histórias desde 2007, então você faz as contas aí porque eu sou de humanas. Conforme eu contava histórias, eu fui me percebendo as narrativas, as mudanças, as curas que foram acontecendo, curas de dores e traumas profundos como abusos, abandono, morte dos meus 5 filhos, comportamentos como desistir ou nem começar, o medo, mesmo que eu quisesse muito, medo de não conseguir, ou medo do outro ver que eu não dava conta. Então eu nem começava. Aqui na página tem uma parte onde eu conto um pouco mais sobre isso. Mas como eu não entendia o porquê que o contar histórias estava me ajudando nessas questões, eu comecei a me aprofundar mais nos estudos e a aprofundar até mesmo estudos em outras áreas do conhecimento. Então eu me pós-graduei na arte de contar histórias, fiz cursos com contadores de histórias tradicionais dentro e fora do Brasil. E depois eu fui me formar em auto-hipnose, em terapia crânio-sacral, inteligência emocional, inteligência sistêmica e neurociência.
que até hoje é meu material de estudo. E com tudo isso, eu fui desenvolvendo o método narrativa terapêutica neural, desenvolvendo práticas de percepções das histórias que eu me contava, das histórias que meu corpo me contava, de como nós criamos repertório comportamental, de como podemos curar as histórias e mudar os nossos comportamentos através das narrativas, que a gente mesmo se conta e cria. Depois de anos usando e aperfeiçoando esse método, ajudando amigas, amigos, eu passei a ensinar profissionais, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, a usar o método NTN, a usar a contação de histórias para ajudar nos seus atendimentos, em processos terapêuticos, para facilitar o processo de cura dos seus pacientes. Mas, depois de 3 anos ensinando esses profissionais, eu notei que era muito melhor se eu ensinasse a própria pessoa a fazer isso. Seria muito melhor se eu desse esse método nas mãos das pessoas para que elas pudessem colocar na própria vida sem depender de ninguém. Para que elas pudessem ser resolvidas das suas próprias histórias. Assim como eu fiz comigo. Resumidamente, foi assim que eu criei o método NTN. Então, vem pro time das resolvidas. Tô te esperando. Clica no link aqui embaixo.